Bem, pessoal, vamos continuar? Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Opa, ótimo. Então, vamos compartilhar a tela. Ok. Então, a gente falou aqui de margem de contribuição. Então, o preço com base no mercado é feito... A gente faz aquele cálculo de margem de contribuição, a gente simula vários preços de venda, e nós vamos fazer exatamente isso no exercício o 17.3, né? É isso? Deixa eu ver aqui. 19.3. Vamos fazer simulações para vários níveis. Tá ok? Então, vamos para o exercício, só para a gente terminar aqui, essa parte teórica, né? Custo-alvo. Muitas vezes, a empresa ela dá um custo-alvo, ou seja, o preço é dado pelo mercado, ele não consegue dar um preço mais alto para isso. E a empresa quer um certo lucro. Então, ela dá o custo-alvo. Eu tenho que chegar nesse custo-alvo. Eu tenho que fazer redução de custo para conseguir chegar nisso. Eu já vivi uma experiência dessa no Credicar, em que nós tínhamos um call center gigantesco, o segundo maior call center do Brasil, com 3.000 atendentes, 3.000 posições, trabalhando 24/7, tinha 5.000 atendentes no total, quer dizer, uma população enorme, né? E um pessoal de alto nível. E muito caro. Você viu pelo tamanho aí o quanto que devia ser caro essa brincadeira, né? E o preço, o pessoal levantou, se a empresa terceirizasse, iria custar metade, e a empresa, em vez de terceirizar, ela jogou um desafio de 1 ano. E eu trabalhei muito nessa área. Por quê? Porque eu trabalhava na área de qualidade, processos, e a gente foi lá tentar melhorar o processo. O objetivo era, ele deu um custo-alvo, era diminuir o custo em 50%. Caso contrário, eles iam terceirizar. A gente trabalhou durante 1 ano, fizemos um monte de alterações, colocamos URAs, unidade de resposta audível, colocamos um monte de coisa. Mas, como a maior parte do custo era salário, e salário você não consegue diminuir, então, no final, não conseguimos. A gente não conseguiu chegar nesse custo-alvo, né? E eles terceirizaram efetivamente a empresa, né? Aquilo que eu falo para o pessoal, poxa, às vezes o pessoal fala, poxa, empresa insensível, sem coração. Não, a empresa não é nem insensível nem sem coração, tá? Ela tem que ver os custos dela. O mercado está aí. O mercado hoje, vocês estão vendo, hoje mercado de maquininha, Credicar nem existe mais. Mercado de maquininha hoje tem... Todo mundo entrou no mercado. Você acha operadores de tudo quanto é tipo aí. Então, não dá. Você acha que uma empresa com uma estrutura dinossauro vai conseguir se manter? Não vai. De qualquer forma, aquilo que eu falei para os alunos, eu estava contando essa história no primeiro horário, às vezes, um pontapé na bunda, ele te empurra para frente, e te empurra muito para frente. E foi o que aconteceu com essa turma, né? Pelos contatos que eu ainda tenho lá com esse pessoal, as pessoas que eu converso. Esses atendentes eram atendentes, e eram os atendentes velhos da empresa, 15, 20 anos. Por quê? Se vocês forem ver a empresa de call center, elas têm um turnover enorme, um baita de um turnover. Paga um saláriozinho que é uma merreca, pega só a molecada, né? Aquele cara de 17, 18 anos que quer querendo começar a trabalhar. Vocês já foram atendidos em call center, vocês são muito mal atendidos, o cara não sabe nada e tá lá, tá? Então, por quê? Porque não é um pessoal especializado. Na Credicar, era um pessoal de 18 anos de carreira no call center. Tá? E a Credicar tinha um turnover muito baixo, extremamente baixo, que era uma empresa que pagava muito benefício. Por exemplo,
A empresa ela pagava metade da faculdade. Você queria fazer uma faculdade, você ia fazer, a empresa te pagava metade. Então, isso era um benefício. Resumindo, a grande maioria do pessoal do call center já era formado e não trabalhava na área, continuava, se acomoda, um salário razoável, se acomoda, fica trabalhando naquilo lá, no atendimento, a pessoa fica acomodada e fica lá como atendente. Não saiu para a vida, se formou. Eu, como trabalhava na área de processo, a gente pegava funcionários das outras áreas para trabalhar com a gente. Eu peguei vários atendentes, tá? Eu peguei, até hoje eu tenho, eu peguei uma menina que era psicóloga, que era atendente, era psicóloga, eu peguei uma administradora e uma economista para trabalhar comigo, né? Elas formadas e trabalhavam como atendentes. Depois que aconteceu isso, o contato que eu tenho, tá, pessoal? A psicóloga montou uma empresa de recolocação no mercado, ela está aí. Às vezes eu vejo ela no LinkedIn, lá, recolocando executivos, tudo mais. Não sei se está bem ou se está mal, mas eu acho que ela está melhor do que ela estava. A administradora, ela está como gerente no Citibank, tá? Ela está fazendo um cargo entrando num cargo gerencial no Citibank, era atendente, tá? A economista eu não tenho contato, eu perdi o contato com ela, eu preciso até descobrir o que ela anda fazendo. Mas com certeza ela deve estar bem melhor do que ela estava quando ela saiu lá do Credit Card. Por isso, às vezes a gente fala, poxa, você levou um pé na bunda, né? Às vezes um pé na bunda te empurra para frente de uma maneira que você nem imagina. Então, e eu acho que esse pessoal, eles foram empurrados para frente. Eles, provavelmente, eles não sairiam do Credit Card. Por quê? Porque o Credit Card era uma mãezona, né? Então, você não vai sair da asa da mãe. E nunca iria alçar voo. É por isso que os pássaros, quando os passarinhos, os filhotes chegam numa certa idade, eles empurram para fora do ninho para o cara ter que se virar sozinho. Vai voar, voa, vai voar. Porque senão se acomoda, fica acomodado lá. Bem, falei isso daqui. Qual que era o objetivo da empresa? Atingir um custo-alvo. Então ela pegou, no final não conseguiu atingir, ela pegou, demitiu, só que ela deu uma série de regalias, um mês de salário para cada ano de empresa. Então teve gente que saiu com 20, 30 salários lá, sabe? Ninguém saiu com uma mão na frente e outra atrás. E esse pessoal, eles começaram a se virar, começaram a ir para a área que realmente eles estavam preparados para ir, para trabalhar. Bem, é uma experiência que a gente passa para vocês também, né? Então, o custo-alvo é isso. Você dá um custo, você tem que atingir aquele custo, porque senão você vai tomar uma atitude gerencial, ou matar o produto, ou terceirizar, fazer alguma coisa gerencialmente, se não atinge aquele alvo. E é isso que a gente tinha para ver hoje, tá, pessoal? Mas calma, que a gente ainda não entrou na sexta-feira, no fim de semana. Vamos pegar o 19.1. 19.1, todo mundo abriu a planilha, pessoal? Sim, professor. Sim. Estou comendo aqui uma barrinha de cereais, tá? Então, a essa hora começa a dar fominha de novo, né? Dá, né? Eu tenho uma fábrica que fabrica rodas de magnésio, tá? E fabrica 3 tipos: esportiva, comercial e normal. E a empresa quer um markup de 35%. Não esqueça que esse markup, esses 35%, é em cima do preço de venda. Tá? Então, e ela fabrica, ela começou a produção, mas no final ela vendeu só isso. O resto foi perdido, tá? Então ela vendeu 160, 92 e 95, mas ela começou com isso, 165, 95 e 98. Ela usou essa quantidade de matéria-prima em dinheiro. Então esses são os custos de matéria-prima.
ela deu essas informações também aqui. Tempo de mão de obra, que a gente já fez isso de monte, né, pessoal? Tempo de máquina, tempo de mão de obra. Eu calculei esse tempo total, multiplicando esse tempo unitário pela quantidade produzida, né? Então, por 165, 95 e 98. Mão de obra, a mesma coisa, eu multipliquei esses tempos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está dando mensagem aqui que está dando problema no meu microfone. Agora sim. Vocês estão ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, mas tá baixinho, mas dá para ouvir. Tá péssimo, professor. Não dá para te ouvir. Tá. Eu estou mexendo aqui. Assim tá Me bom. avisem se Assim melhorar. tá bom. Agora Melhorou? tá bom de novo. É. Tá bom de novo? Vocês perderam, eu não sei que ponto que vocês perderam, porque o microfone ele caiu. Não caiu fisicamente, mas o meu é sem fio, né? E ele caiu, não sei em que ponto que. Eu estava falando que tem os custos fixos. A gente ouviu até as horas. Até as horas da mão de obra aqui. Ah, tá. Então, as horas de mão de obra, o que eu fiz? Eu peguei essas horas unitárias, né? E multipliquei pela quantidade produzida aqui, ó. Então, foi essa multiplicação, eu tenho essas horas. Foi dado também os custos fixos. Custo fixo, é aquele que a gente tem que ratear. E foram dados também custos variáveis, tá? Que são variáveis em função de alguma coisa. Por exemplo, energia elétrica e esse outros é função de horas máquinas. Então eu vou pegar essa quantidade de horas máquinas e colocar, ele é custo unitário, mas não unitário por produto, é unitário por uso da hora máquina, né? Então vou pegar 500, não vou fazer mais lá embaixo, vocês vão ver. Mas eu vou pegar 500 mais 150 e multiplicar por 297, por 133, 98, tá? E a mão de obra é 1.000 por hora. Se eu uso aqui 231 horas, vou multiplicar esse 1.000 por 231. Então vamos ver isso daí. Primeiro, eu quero calcular os custos rateando os custos por base em horas máquinas. Então, eu vou pegar os custos fixos. Custo fixo é custo indireto. Então, vou pegar esses custos, 526, e vou ratear em função da hora máquina. Hora máquina. Quantas horas máquinas eu uso? 528. Então, vamos calcular a base do rateio aqui. A base do rateio é 297 dividido por 528 dá 56%. Mesma coisa aqui para comerciais, mesma coisa aqui para normais. Então, divide isso por isso, você tem o coeficiente de rateio, total 100. Tendo o coeficiente de rateio, pessoal, pega esse custo fixo, que é o custo. O que é rateado? É o custo indireto. Geralmente, custo fixo é o indireto. Então, nós vamos ratear esse custo fixo. Tá? Pega esse custo fixo e rateia nessa proporção. Então, você vai pegar esse custo fixo aqui, 528, multiplicar por 18,6 dá os 97. E faz a mesma coisa com os outros, tá? Faz a mesma coisa com os outros. Tudo bem, pessoal? Estão fazendo? Sim. Estamos sim, Pro. Então vai. Me diz quando terminar para a gente continuar, vai. Podemos ir? Sim. Sim. Então,
Achamos o custo fixo. Vamos pegar os custos variáveis. Custo variável, pessoal, eu vou pegar os que são variáveis em função das horas máquinas. Quais são funções das horas máquinas? Energia elétrica e outros. 500 mais 150, 500 mais 150, multiplicado pelo tempo de horas máquinas, 297. Então, vai dar o valor aqui. Faço a mesma coisa com os outros. Total, 343.200. Você pegar os 150 mais 500 e multiplicar por esses 526, vai dar isso aqui, 343.200. Mão de obra, mesma coisa. Eu vou pegar 1.000 e vou multiplicar por 231. Faz a mesma coisa para os outros. Matéria-prima foi dada. Então, matéria-prima, vou pegar, simplesmente pegar aqui de cima, né? Qual foi meu custo total? Custo total é a soma desses 4 aqui. Eu nem coloquei aqui, eu fazer uma conta desse custo variáveis totais, que seria a soma desses 3. Nem deixei isso de fora. Pus uma tarja preta aqui para simplesmente a gente não usar, não ficar perdendo tempo nessa conta. Tudo bem até aí, pessoal? Eu preciso que vocês cheguem aqui no custo total. Tudo certo. Tudo ok. Tá ok. E o que eu quero? É aquilo que eu falei aqui. Eu quero 35% de markup para cada produto. Então, meu markup é 35%. Vamos dar uma olhada, pessoal, nessa tabelinha azul que eu fiz aqui do lado. Eu falei lá na transparência que o preço unitário é igual ao custo unitário mais o markup. Lembra disso? E eu falei agora que o markup é 35% do preço unitário, ou seja, o markup é 0,35 do preço unitário. Pois bem, tem a equação 1, equação 2. Vamos jogar a 2 em 1, ou seja, preço unitário é igual ao custo unitário mais o markup. Como o markup é 0,35 do preço unitário, então é mais 0,35 do preço unitário. Vamos agora isolar o preço unitário. Vamos jogar isso daqui para o lado esquerdo. Então, um preço unitário menos 0,35 preço unitário vai dar 0,65 preço unitário, tudo bem? Isso vai ser igual ao custo unitário. Eu preciso saber o preço. Minha dúvida é o preço. Então, o preço, jogo o 0,65 para lá, dividido por 0,65. Em outras palavras, pessoal, a fórmula é preço unitário é igual ao custo unitário 1 menos o markup. Tô certo, Gabriel? Ah, O quê? Não. Você usa essa fórmula? uso. Tá, então é isso aí. A mesma coisa, se eu for fazer a conta em relação ao total de vendas, eu vou usar a receita. Receita total é igual ao custo total mais o markup. Primeiro, o markup da receita. É a mesma conta. Se eu fizer em relação ao preço unitário e o custo unitário, ou fizer em relação à receita total com o custo total, vai dar a mesma coisa. Então, não tem diferença. Se eu estou falando que meu custo é 1.015, eu quero um markup de 0,35, eu vou aplicar essa formulazinha. Então, olha só, eu tenho aqui custo unitário
dividido por 1 menos o markup. Mas, nesse caso, o custo unitário não seria o custo total pela quantidade que ele fez? Desculpa, esse é o custo total. Esse eu estou fazendo por de baixo, desculpa. Esse é o custo total. O custo total é o receita total dividido por 1 menos o markup. Ah, tá. Tudo bem? E o preço unitário é essa receita dividido pela quantidade vendida. Tudo bem? Eu fiz pelo total. Se eu tivesse calculado aqui pelos unitários, eu poderia ter feito aqui usando a unitária, porque a fórmula é a mesma, na realidade, tá? Só que aqui você está fazendo pela totalidade, e você pode fazer também. Eu fiz por aqui, pela receita total, e eu posso também fazer, se eu tiver só os preços unitários e custo unitário, fazer por aqui. Tá ok? Então, é dessa maneira que se determina mais ou menos o preço dos produtos, né? Então, tá aí o Gabriel, que não me deixa mentir sozinho, né? Que eles devem fazer esse cálculo, eles devem ter um número mágico, um markup mágico lá, falar, o meu markup é X. Se vira, tem que fazer isso daí da X. E a partir daí ele tira o preço. Ele sabe o custo, ele levanta o custo, ele vai nas fábricas, vê com a área de custo, levanta o custo, os custos diretos não tem problema, o custo indireto vai ratear, fazer toda aquela brincadeira que a gente fez aí. Provavelmente não deve ser o Gabriel que faz isso, deve vir já pronto de uma área de custo, mas o Gabriel talvez ele precifica. Ele tem o valor, a porcentagem de markup e ele tem o custo. E ele pega, deve fazer isso. Fala um pouquinho, Gabriel. Então, eu faço basicamente isso, eu faço a parte toda de precificação. Então, o markup, a gente tem o markup que a gente pensa que é indicado para a loja, né? Então, que é esse, dando esse exemplo aí, tipo esse que você está usando de 35, e aí, em cima disso, que aí a gente considera que seria tipo, o preço de chegada ao cliente, né? Aí, Certo. quanto que a gente, aí, baseando nisso, quanto que isso vai ser, né, de imposto e tudo mais, para a gente ter também o nosso preço de venda para esse cliente depois, né? Antes, né? Porque a gente vende para as lojas, aí a loja É a loja que vai esse... vender para o cliente final. Isso. Tanto loja ou distribuidor e tudo mais. Certo. Então, eu até montei um simulador em cima disso. Por isso que eu tô achando legal. muito incrível. Porque aí tem a linha de produtos, então todos os custos, tudo agregado, então como que chega aí, qual que é a diferença de preço que a gente vai pôr? Então, se vai ter uma mudança de tabela de preço, quanto que vai ser o impacto, qual que vai ser a margem ali, a margem bruta, né, a gross margem, Certo. para poder fazer, então, qual que a alteração está sendo mais rentável ou não, que região está sendo. Que bacana. Bacana. Eu estou gostando bastante. É legal. E por incrível que pareça, pessoal, é um trabalho de engenheiro isso daí, não é um trabalho de engenharia, tá? Então, essa parte de custeio e a parte de produto, o Gabriel está mais na parte de produto do que de custeio, mas não deixa de ser um trabalho de engenharia isso daí. E a gente acaba tendo que mexer, você viu, acho que e eu acredito, espero, né, que o Gabriel esteja aproveitando essa disciplina, né, porque eu acho que tem bastante a ver com o trabalho dele. Tô bastante, viu? Era uma das coisas, por isso que logo no começo, acho que quase um mês aí, quando você estava falando de custos e de margem e tal, eu perguntei se a gente ia ver margem bruta, como que fazia, porque eu estava fazendo um relatório disso. Aí ajudou um pouco a dar aquela visão, tipo, beleza, por trás da conta, o que é realmente a base daquilo. E ter o dia a dia, comigo tá sendo ao contrário, né? Eu tive o dia a dia primeiro, agora eu tô tendo a teoria. Então, ver agora a teoria fica bem mais fácil de enxergar. Por isso que até quando você fez essa conta, eu falei assim, mas você não tem que fazer o unitário primeiro? Que aí eu já tava com tudo... Você já tá com aquilo na cabeça. Você pode partir pelo unitário ou pode partir pelo total, depende do dado que você tiver. Tudo vai depender do dado. Se você já vem com o dado em totais, você faz pelos totais e divide pela quantidade. Se ele vem pelos dados em unitário, você faz pelo unitário e multiplica pela quantidade. E no final dá na mesma coisa, né? Acaba dando na mesma. Bacana, ó.
É legal quando a gente pergunta para vocês, tá? Que vocês estão sentindo isso na carne, né? Vocês estão sentindo isso aqui na pele, ó, tá doendo isso. Porque a gente é muito fácil a gente falar, ó, markup é um menos o outro aqui, dá tanto. Agora, quando vocês começam a sentir na pele, é que vocês veem que, poxa, ó, é importante entender um pouco melhor isso daqui, né? Porque a gente precisa. Tem mais alguém aí que trabalha com alguma coisa a ver, ô, pessoal? Eu trabalho com consultoria, professor, então vira e mexe a gente presta consultoria de revisão de política comercial, vê Hum, até a questão de pricing das empresas, sei, sei, mas markup, eu fiz um projeto bem grande de markup ano passado, sei, né? Mas o trabalho foi mais montar uma calculadora considerando imposto, de onde vinha o produto e tal. Tinha a parte do markup, mas acabava sendo mais fácil. sei. Legal, Mas eu acabo usando isso bastante, sim. legal. Bacana. Olha, fico feliz de ver os meus alunos crescendo nessa área. É bom, é uma satisfação para a gente. Sinal que a gente não deve estar. Não é uma daquelas disciplinas que está aí só para fazer, para constar, né? Olha, eu vou pro meu trabalho, essa é uma das disciplinas que eu mais uso, viu? Não é Sem mesmo? dúvida alguma. Sim. Bacana. Legal. Fico feliz, fico muito feliz. Bem, pessoal, o, a parte de baixo eu vou fazer o rateio com base na mão de obra. Eu não vou fazer, vocês vão fazer isso daí depois para me entregar, tá, pessoal? Então, fazer exatamente como a gente fez aqui, só que aqui, em vez de fazer com base na hora máquina, que é o que nós fizemos aqui, vocês vão fazer com base aqui, na mão de obra. E o resto, fazer tudo igual. Vocês vão ver que o preço, tá vendo? Ó, vai dar diferente. É lógico, se o custo der diferente, a hora que você calcula o markup, o preço vai dar diferente. O preço é função de custo, nesse caso, dá preço diferente. Então, isso daqui vocês vão fazer. Vamos para o 19.3. No 19.3, eu tenho uma fábrica de amortecedores que fabrica, tem um lucro, tem como meta atingir um lucro de 2 milhões, tá? E a empresa tem capacidade de produzir 58 mil unidades, mas ela está colocando só 54 mil a um preço de 220. Aí o departamento de marketing fez uma pesquisa que determinou o nível de preço e volume de vendas. É aquilo que eu falei. Eles vão em alguma cidade, vão fazer o teste. Vamos supor que seja uma coisa de consumo, cerveja, vamos supor. Eles vão lá, distribuem a amostra grátis do seu produto e fazem uma pesquisa. Olha, quantas caixas você compraria se essa cerveja custasse R$ 2? E se custasse R$ 2,50? E se custasse 3? E se custasse 4? E eles montam uma tabelinha. Essa tabelinha, pessoal, é aquela curva de demanda que vocês viram em economia. Ela não é uma reta. Quando a gente faz em economia, aquela cruzada lá, oferta e demanda, faz retinho, bonitinho. Isso não é reto isso daí, pessoal. Isso nunca foi reto, tá? Mas o economista simplifica. Por quê? Para você conseguir entender aquilo, né? Se já é difícil de entender com reto, imagina entender com uma equação de quarto grau lá, um polinômio meio maluco, né? Então, simplifica, mas não é uma reta. E eles acham os pontos daquela reta de demanda empiricamente. Não vai montar uma equação, uma equação de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Não. Você tem que determinar aqueles pontos. Como que você determina esses pontos? Duas maneiras. Ou você faz uma pesquisa de mercado, tá? Já tem 10 minutos. Pessoal, eu vou continuar explicando aqui, mas vão dando presença aí, por favor. Não esqueçam. Ou eles fazem uma pesquisa de mercado, ou é na força bruta. Ou seja, ele vai oferecer demanda. Vocês lembram dos jogos de empresa, o semestre passado? Você vai botar produto no mercado e vai esperar que eles achem, que eles comprem. Pode comprar ou não comprar. Você vai determinando pontos na sua curva de demanda, tá? Em que, olha,
se eu vender a 80 reais, eu consigo vender tanto. Se eu vender a 60, eu consigo vender tanto. Você consegue traçar a sua curva. Se vocês fizeram o jogo de empresa, ou quem fez o jogo de empresa no semestre passado comigo, deve ter percebido isso. Você vai traçando a curva de demanda. Tá? Então, tem essa forma. Ou vai na força bruta, você produzindo e errando, ou vai via pesquisa de mercado. Você vai contratar uma empresa de pesquisa. Eles contrataram uma empresa de pesquisa e essa empresa chegou à seguinte conclusão. Ela deu essa curva de demanda. Ó, para 200 reais vende 60 mil, 220 onde que você está hoje vende 54 mil, 240, 48 e deu essa curva. Tá? Então, o que eu vou fazer com essa curva? Eu vou fazer... Quem fez engenharia econômica comigo, engenharia econômica 1, deve ter visto análise de sensibilidade. Foi uma última coisa que eu dei. Alguém fez engenharia econômica comigo aí? Bem, pelo visto, acho que ninguém, né? Então, vocês não são dessa turma, uma das turmas que eu dei. Você vai fazer uma análise de sensibilidade. Isso a gente chama de análise de sensibilidade. É você ficar variando alguma das variáveis para ver qual que é o retorno, qual que é a resposta, a saída. Então, é mais ou menos aquilo que o Gabriel falou que fez, só que ele não fez assim uma tabela, ele fez uma calculadora em que ele falou, você vai simulando o preço, vai simulando o preço. Você está, na realidade, fazendo análise de sensibilidade. É montar uma tabelinha do lado dizendo, olha, para o preço de 200 reais, eu vou vender 60 mil unidades, e eu colocando aqui a despesa variável, o custo variável, eu acho a margem de contribuição. Então, é isso daqui. Olha só como que eu fiz. Para a gente terminar. Está faltando 7 minutos, dá tempo de dar uma explicada rápida. Eu fiz um DRE. Eu fiz um DRE total e um DRE unitário. O DRE total, o que eu fiz? Eu estou hoje no nível de 54 mil. Receita líquida é 54 multiplicado por 220. Então, dá 11.880.000. Tá? Se eu fosse fazer unitário, meu preço, na realidade, é 220, que é o preço que eu estou colocando. Matéria-prima, eu vou pegar 54 vezes... aliás, ele já deu aqui, ó. Ele deu o valor da matéria-prima, 5.940. Para eu achar a matéria-prima unitária, se eu fiz 54 mil, pega 5.940, divide por 54 mil, dá 110, divide embalagem por 54 mil, dá 28, divide por 54 mil, dá 22. Então, eu tenho aqui o total, que reparem, é exatamente esse que eu estou colocando, né? E eu tenho o unitário, que eu acabei de calcular, tá? Que é dividir esse total pela quantidade. Legal. Eu tenho a margem de contribuição total. Margem de contribuição total é a receita menos custos e despesas variáveis. Comissão é despesa. Margem de contribuição unitária é o preço menos os custos unitários e a despesa unitária. Dá 60. Repara que depois eu tiro aqui os custos fixos, tá? E as despesas fixas, que foi dado aqui, ó, custos e despesas fixas, né? Custos fixos e despesas. E não é unitário isso aqui, isso é total. Então, vou colocar aqui os custos e despesas fixas totais e acho o lucro. Essa tabela aqui, pessoal, essa coluna que eu acabei de fazer, é exatamente aqui onde eu estou marcando. Tá? Cheguei aqui. O que eu vou fazer? Preço de venda igual. Ele vai tirar as despesas variáveis, que é o 22, tira os custos variáveis, 138, eu chego na margem de contribuição. Volume produzido. Esse daqui é para 54 mil, que é 220. Chego na margem de contribuição total. Multiplica pelo volume, esse 60 por 54,
Tá 3.240. Tem o custo fixo, que é a soma desses aqui, dá 3.100, chego no 140. E eu faço simulações para todos aqueles preços que eu dei aqui, de 200 até 300, 200 até 300, tá? Coloca aqui os custos de despesas variáveis unitários, pum, a despesa variável vai alterando, porque ela é 10% do preço de venda, mas o custo ele é fixo, o custo unitário ele passa a ser fixo aqui. Acho a margem de contribuição, o volume é esse volume aqui que foi pesquisado, esse é o volume, multiplico essa margem de contribuição pelo volume, acho a margem de contribuição total, e tiro os custos fixos e despesas fixas, que são fixos, e acho o lucro. Olha aqui, ó. Reparem, pessoal, que eu tenho uma curva aqui, que ela é crescente até chegar nesse ponto, e aí ela passa a decrescer. Ou seja, o melhor ponto da minha curva é trabalhar com preço de 280, eu vou vender menos, vou vender só 36 mil, só que eu vou ter 1 milhão de lucro. Para que eu estou trabalhando que nem um maluco hoje, produzindo 54 mil, eu tenho só 140 de lucro? Eu vou ter quase 10 vezes mais lucro só aumentando o preço e diminuindo a minha produção. Eu caí num outro ponto daquela curva da demanda, eu caí num outro ponto. E esse ponto é mais favorável. Pessoal, aquela curva de oferta e demanda, aquele ponto de equilíbrio, não é o ponto de maior lucro. É o ponto aonde eu vendo tudo. Se vocês lembrarem dos jogos de empresa, é quando não sobra estoque nem falta produto. É o ponto ótimo. Mas esse ponto não quer dizer que é o ponto onde você vai ter mais lucro. Simplesmente é o ponto onde você vende tudo que você produziu. Só isso. Tá? Então, cuidado. Para mim, é muito mais fácil trabalhar nessa aqui, com 280, vou ter um lucro muito maior e um trabalho menor. Esse trabalho menor vai, a médio prazo, diminuir esse custos e despesas fixas. Que eu vou perceber que, por exemplo, eu não preciso de um galpão tão grande, eu posso pegar um galpão menor. Eu não preciso de tanta gente. Ó, a maior parte desses custos fixos é mão de obra direta. Para produzir menos, eu não posso demitir todo mundo na hora, mas daqui a um ano eu posso começar a desviar uma parte desses operários para fazer outra coisa, fazer outro produto. Tem outras coisas para fazer. Então, esse custo de despesas fixas tende a cair. Fala. Rapidinho, a aula está quase acabando. Você pode só mostrar a parte D rapidinho, só para ficar no vídeo, assim, para a gente poder... Isso, tira uma foto aí. Tá bom, obrigada. Professor, o que a gente vai precisar entregar essa semana? Dessa aqui, o 19.1 e o 19.3. Tá? Da outra era o 16.1 e o 16.4. É isso aí. Beleza, obrigada. Pode abaixar só mais um pouquinho, professor? Posso. Pessoal, já deve cair daqui um pouquinho, então antes que eu esqueça, obrigado a todos, bom fim de semana, descansem. Obrigado, professor, bom final de semana. Todo mundo deu presença aí? Também se não deu, não vai dar mais muito tempo. Pessoal, obrigado, hein? Boa noite, professor. Boa noite. Professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.